Olá a todos, meu nome é Clesley Brandão, também sou conhecido como Pé de Pano. Eu sou o regente / arranjador da Big Band Estância Brasileira. O que apresentamos agora para vocês é um concerto didático, né, que foi realizado por intermédio de uma lei de incentivo, PROAC Municípios, e o título do projeto foi Big Band Estância Brasileira Visita Compositores Socorrentes. Bem, para elucidá-los, os compositores que selecionamos, que vamos apresentar a música deles, são compositores que tiveram uma relação musical com a cidade de Socorro, certo? A Big Band Estância Brasileira pertence ao Conservatório Municipal de Socorro Maestro Luiz Gonzaga Franco, e ela é composta majoritariamente por músicos da cidade de Socorro. Bem, se tratando de um concerto didático, eu falarei pontualmente sobre Big Band, e também sobre a questão de arranjos, O que é arranjo? Ao longo do concerto, entre uma música e outra, eu vou contar algumas questões referentes a questões das músicas que vocês estarão ouvindo, tá legal? Também é importante mencionar aqui que esse projeto ele é uma realização do Conservatório Municipal de Socorro, do Instituto Cultura e Arte, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Socorro, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo, que é o PROAC. E então, para começar, falar rapidinho sobre Big Band. Big Band é um nome dado para um conjunto musical que tem uma determinada instrumentação, composto por instrumentos musicais, enfim. E essa instrumentação, ela conta geralmente com trompetes, trombones, saxofones. Esses são os instrumentos de sopro para além da cozinha, Geralmente a família dos saxofones conta com sax alto, sax tenor e também com barítono, A nossa Big Band não tem barítono, E uma Big Band completa no âmbito dos instrumentos de sopro geralmente tem 4 ou 5 trompetes, 4 trombones e 5 saxofones, 2 alto, 2 saxofones tenor e um saxofone barítono, Então eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho curto desses instrumentos que eu mencionei no caso, sem o barítono, dos instrumentos de sopro, sobretudo, A Big Band Estância Brasileira tem como formação 2 trompetes, na gravação aparecem 3, Teve participação do Marcos Aurélio no trompete, um grande amigo, longa data. Tem 3 trombones, sendo que por conta do Covid, o Leandro Lima, o trombonista da Big Band, não pôde participar do processo, E temos 4 saxofones, 2 altos e 2 tenores. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho um trechinho de cada instrumento tocando um trecho curto de alguma música, Então eu vou mostrar primeiramente uma música minha tocando trompete. Pessoal, esse instrumento que acabamos de ouvir foi o trompete. O trompete é um instrumento pertencente à família dos metais. Eu devo ressaltar que os instrumentos de sopro, geralmente, eles são classificados a partir das suas qualidades sonoras, características sonoras, como instrumentos de metais ou instrumentos de madeira, certo? Os instrumentos de metais ele tem uma característica mais imponente, mais forte, mais estridente, vamos colocar assim, em relação aos de madeira. Outro instrumento também que temos na Big Band Estância Brasileira é o trombone. Vou mostrar para vocês agora aqui, ó.
Pessoal, eu peguei esse vídeo aí do Instagram de um amigo meu, grande trombonista brasileiro, que é o Fábio Oliva, né? Já ganhou até Grammy aí, tocando na Big Band do Hermeto Pascoal, um excepcional amigo de longa data, né? Bem, já falamos então dos instrumentos de metais, trompete e trombone, né? Agora, eu vou falar dos instrumentos de madeira, né? E é engraçado que nem, por exemplo, na classificação, os saxofones são entendidos como instrumentos de madeira. Todo o corpo do instrumento é feito de metal, mas a parte responsável pelo som é a que vibra, né, e gera o som do instrumento é a palheta que fica na boquilha, né? Então, por conta dessa fonte sonora, o instrumento o saxofone ele é entendido como um instrumento de madeira, certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora o saxofone alto, né? É uma apresentação aqui da Big Band, eu acho que foi feita em Itapira, eu não lembro de quando que é, mas é um solo, um improviso do Jonas Cassiano, também grande amigo aí, parceiro de longa data. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho desse instrumento. Esse aí é o saxofone alto, né? Se a gente pegar, por exemplo, o trompete, que foi o primeiro instrumento que mostrei, ele tende a tocar na região mais agudo, né? Agudo é aquela característica do som que deixa ele mais fininho, tipo, né? Agudo em contraposição grave, que é mais grosso, assim, vamos falar desse jeito. Tá legal? Então você tem o instrumento mais agudo da Big Band, geralmente como trompete, né? Depois você tem um sax alto. Na sequência você tem ali nos graves, né? O sax tenor e o trombone, né? Eles estão mais ou menos na mesma região ali, né? Tá legal? Então a gente vai ver agora o sax tenor, né? E vou mostrar um trechinho aqui de uma música tocada pelo grande saxofonista Igor Riberti, que fez participação com a gente nessa gravação. Esse aí é o sax tenor, certo? Ele, em termos de corpo, né, ele é um pouco maior, né, do que o sax alto, e ele tem uma diferençazinha também. Aquela parte que se coloca na boca, né, que tem a boquilha onde está a palheta, no tenor ele faz um movimento meio assim, antes de descer, né, o que a gente chama de tundel, né. O tundel do tenor ele é mais curvo do que o alto, que é reto, né. Então o saxofone alto ele é um pouco menor do que o tenor. E isso é interessante, porque geralmente os instrumentos que têm menor tamanho, eles tendem a ser mais agudos, né? Isso é uma curiosidadezinha, tá legal? Bem, esses são os instrumentos de sopros que encontramos na Big Band Estância Brasileira, né? Numa outra Big Band, enfim, em outras Big Bands, às vezes você tem participação de flautas, né? Flautas transversal, sobretudo, às vezes clarinete também, né? Para além desses instrumentos de sopro, a Big Band também ela é constituída pela seção que a gente costuma chamar de cozinha, né? Enfim, que é a guitarra, baixo, bateria, né? Geralmente, obrigatoriamente, né? Bem entre aspas, mas obrigatoriamente a gente tem bateria e contrabaixo. Aí, guitarra e ou piano, geralmente isso também consta, né, como instrumentação. E também às vezes pinta instrumentos de percussão, certo? No caso da Estância Brasileira, da Big Band, tem também sanfona. No concerto não foi possível o sanfoneiro participar, ele teve um procedimento aí de saúde que ele precisou fazer.
Bem, esse foi um trechinho do ensaio da Big Band, né, só do pessoal da cozinha. O percussionista da Big Band não pôde estar presente nesse dia, mas enfim, né. Bem, e aqui a gente tem nessa imagem a disposição da instrumentação, como que os instrumentos eles ficam dispostos na formação de Big Band, geralmente, né. No caso da Estância Brasileira, a gente funciona dessa maneira. Geralmente a gente tem o pessoal da cozinha na fileira do fundo, né? Ali a gente tem piano, da esquerda para a direita, piano, percussão, bateria, bem no fundo da sala, contrabaixo e guitarra. Na fileira do meio a gente tem os metais, os 3 trompetes e os 2 trombones, né? E na fileira da frente a gente tem intercalando sax alto, sax tenor, sax alto, sax tenor, né? E geralmente acontece isso mesmo, né? Uma big band maior, você tem os trompetes você tem a cozinha, depois tem os trompetes ao fundo, depois os trombones, depois os saxofones. Isso acontece por quê? Porque os trompetes têm mais projeção, eles têm mais som, vamos colocar assim, então fica mais longe da plateia, né? Entendeu? Mais ou menos assim que dá a equalização de som já, pela própria posição dos músicos, né? Dos seus respectivos instrumentos. Bem, a sequência agora, a gente já começa com a parte da apresentação das músicas, do concerto em si. E vai acontecer da seguinte maneira. Primeiro tem a fala do compositor da música que vai ser tocada, né? Ele fala um pouco sobre ele, sobre a relação dele com a cidade e um pouquinho sobre a música, né? Que, enfim. E, na sequência, eu apareço de novo falando alguns detalhezinhos, alguma coisa sobre arranjo, certo? E na sequência a gente ouve a música. Bom concerto a todos. Bom, vou falar um pouco sobre o meu pai, Francisco Costa, o maestro Francisco Costa, que estudou música, um pouco de música, quando criança também, depois desenvolveu didaticamente conhecimento de outros instrumentos, de sopro, de teclado e tal. E a vida inteira dele, ele participou de banda de música, tem diversas composições também, música de choro. Ele lecionou música aqui em Socorro, tinha banda de infanto juvenil aqui, na cidade de Lindóia também, Águas de Lindóia. Sempre participou de música e de banda, geralmente com criança, principalmente. Ele se emocionava quando via uma criança, descobria um talento assim, numa criança. E sobre os choros que ele compôs, o choro bonito também é o choro Momento Feliz, que possivelmente deve ter sido motivado por o nascimento de algum filho, ou de um casamento, não sei. O que eu penso é isso. Bem, então vamos falar um pouquinho de arranjo, pessoal. Arranjo é um procedimento que a gente faz em música que é dar uma nova roupagem para uma outra música que já existe, certo? Então, e nesse sentido que a gente pode, através do arranjo, mudar muito uma música, né? Enfim, a ponto às vezes dela nem ser mais reconhecível, enfim. Ou manter aquelas características essenciais da música e fazer ela só um pouquinho diferente. A gente pode fazer arranjos de várias maneiras, né? Uma das formas de trabalhar com a questão de arranjo está relacionado à escolha de instrumentos, vamos colocar assim, que vão executar aquela música. Então, no caso aqui da Big Band, Estância Brasileira, né? Tem aquela formação que eu já falei dos instrumentos que fazem parte desse grupo. E eu escrevi para essa formação, tá legal? Então, aproveitando a fala aqui do Santos Costa, né, que é saxofonista da Big Band, mas não participou da gravação, não presente, mas tem composição dele aí, a última música desse concerto nosso, enfim. A gente vai falar, eu vou falar um pouco da música Momento Feliz, o procedimento de arranjo que eu fiz nessa música, coisas bem pontuais, né? Quando eu peguei essa música, foi exatamente isso aqui que eu tive acesso, tá vendo? A gente tem aqui, vou explicar para vocês. Cada bolinha que aparece aí é uma nota musical, certo? E essas letras maiores que aparecem, tipo A, E7, tá vendo? Seria o acompanhamento harmônico dessa música, são os acordes que acompanhariam essa melodia, né? E ela foi escrita inicialmente para sax, clarinete ou teclado, essas indicações que o
o maestro Francisco Costa deixou aí na partitura, né? Então, meu trabalho foi pegar essa música e adaptar ela para Big Band. Aí eu uso esse programa aqui para escrever melodia, que é o Sibelius, ó. Vou mostrar para vocês o Sibelius. Tá vendo? Então eu vim aqui, escrevi o nome da música. Vou deixar menorzinho aqui para vocês, ó. E aqui estão todos os instrumentos da Big Band que estão tocando. Cada linha, né, que você tem aí desse conjunto de 5 linhas, né, representa um instrumento, né? Então a gente tem nos primeiras 4 pautas, né, a gente tem 2 saxofones altos, 2 sax tenores. Embaixo a gente tem o naipe de metais, né, 2 trompetes e 3 trombones. Embaixo a gente tem a cozinha, né, que está aqui. Bem, a única diferença dessa partitura aqui para o que vocês vão ouvir é no que a gente vai ouvir não tem acordeon, como eu já falei, o nosso acordeonista não pode participar por questões de saúde, e não temos também a linha desse último trombone que aparece aqui, né, que também não pode participar dos ensaios. E a gente tem mais um trompete tocando, que tocou junto com a linha do segundo trompete. Então, basicamente isso. Uma coisa que é muito comum no procedimento de escrita de arranjo é a coisa de compor partes para além que a música tem, né? Então aqui, por exemplo, eu escrevi essa introdução, ó. Vou apertar play aqui nesse simulador de som para vocês ouvirem o que eu escrevi. Eu compus essa introdução para essa música, né? E aqui, ó, sendo tocada pelo saxofone 2, a gente tem a melodia da música, a melodia principal da música, né? Esse instrumento tocando o que é o original da música. Então, o que eu fiz aqui enquanto arranjador? Eu peguei os outros instrumentos e coloquei eles para tocar outras coisas, né? Aquela linha harmônica que eu tinha falado, né, que era A, E7, A, E7, eu mudei tudo. Eu coloquei uma outra harmonia, deixei um âmbito harmônico mais rebuscado, né? Então, eu vou apertar play para vocês nesse trechinho aqui, ó, que é a primeira parte da música, a gente chama isso de parte A. É isso aí, pessoal. Então, isso aqui é o comecinho do arranjo da música Momento Feliz, do maestro Francisco Costa, que eu apresento para vocês agora.
Estou nessa sala onde meu pai, o maestro Luiz Gonzaga Franco, ministrou milhares de aulas. Ele nasceu em 1918, filho de músico, meu avô era clarinetista, e irmãos todos músicos. Logo aprendeu música e foi para São Paulo para se aperfeiçoar num conservatório estudando violino. Depois tocava nos cinemas antes de começar o filme, era normal. E também em alguns filmes ainda que eram mudos naquela época, né? Foi interessante que quando ele voltou para Socorro, o maestro da banda, que era o maestro Zé Pedro, convidou ele para assumir a regência da banda, porque o maestro já estava com quase 100 anos. E disse, olha, Luiz, você é o único que pode assumir, porque você conhece muita harmonia e pode passar muita informação para esses músicos, né? Ele formou uma escola municipal de música na época, para formar novos músicos. Foram centenas e centenas de músicos formados. E ele formou um conjunto também para resgatar essas músicas que não eram ouvidas na época, que os chorinhos de Pixinguinha, dos grandes chorões, as grandes valsas, e tocavam todo fim de semana, em todas as festas tal. Ele também tocava violino em praticamente todos os casamentos da cidade. Muita gente casou ao som do violino do maestro Luiz Gonzaga Franco. Mas no fim da vida, ele formou um conjunto que chamava Conjunto Carinhoso, onde ele juntou a velha guarda com a juventude, os novos músicos, inclusive alunos dele. E foi muito interessante porque tocava desde Pixinguinha até standard de jazz, né? Esse era o maestro. E uma vez eu estava passando na frente dessa sala, quando ouvi uma música bem interessante tocando, tal, ele bem harmonizada, e perguntei, pô, que música é essa? Ele falou, não, é um autor desconhecido. E eu falei, mas como é que é o nome da música? Ele pensou um pouco e disse, é o Balanço da Roseira. Bom, eu falei, quem é essa música? Ele falou, não, é brincadeira, essa música não é música, é um exercício que eu estou fazendo para os alunos, que é pegar uma mesma frase e reharmonizar, fazendo substituição de acorde. E eu falei, mas nossa, ficou super bonito e tal. Bom, ficamos brincando aqui, né? Ele solando e eu acompanhando ao violão e ao piano. Quando ele escreveu a partitura, completou a partitura, tocamos algumas vezes e esquecemos. E o que aconteceu? Depois da morte dele, o nosso maestro da Big Band, o Pé de Pano, veio até a casa do maestro, nessa sala, e começou a procurar as composições do maestro, quando ele achou exatamente esse manuscrito, escrito Balanço da Roseira. Tinha um piano aqui do lado, né? O que ele fez? Tocou um pouquinho e falou, interessante a música, vou fazer um arranjo para Big Band, e fez o arranjo da Big Band. E é muito interessante, porque vocês perceber que depois da introdução tem uma frase que é harmonizada de uma maneira, depois a mesma frase se repete com uma harmonia completamente diferente, que deu um outro sentido à melodia. É muito interessante como a música ficou. Ficou como um exemplo de reharmonização. É isso que vocês vão ouvir quando ouvirem o Balanço da Roseira. Bem, pessoal, acabamos de ouvir aí o depoimento do Sérgio Ló, filho do maestro Luiz Gonzaga Franco, que é o patrono do Conservatório de Socorro, certo? Bem, então eu vou mostrar para vocês um trechinho do arranjo que eu escrevi para a música O Balanço da Roseira. Mas antes, a gente vai ver aqui a partitura original, ó. É isso aqui. Tá vendo? Essa é a partitura do Balanço da Roseira. Nessa música eu preservei toda a introdução, eu preservei tipo 95% da harmonia que está aí. Eu só fiz umas pequenas alterações, né, na melodia que eu achei que fosse pertinente para adequar para a instrumentação da Big Band, certo? O trabalho de um arranjador também inclui esse tipo de atividade. E aqui está a partitura dela, tá, pessoal? Do arranjo. Eu vou mostrar para vocês só um trechinho da melodia, como que ela é. Esse aqui é a parte da música, da parte A da música, que só tem uma mudancinha aqui que vocês vão ouvir na hora que começar o arranjo, daqui a pouco, né, com a Big Band tocando, né.
ter uma alteraçãozinha na melodia aí. E agora eu vou mostrar para vocês, também, como eu já falei, parte do trabalho do arranjador também é compor partes, né? Então, no Momento Feliz, que foi a música que acabamos de ouvir, né, quase agora com a Big Band, eu escrevi uma introdução e mostrei para vocês, né? Nessa aqui eu vou mostrar o final da música, que também tem gente que chama de coda. Então, geralmente, você tem uma parte da música, que é a primeira parte, que se repete com uma diferença no final, ó. Vamos ouvir, vou mostrar para vocês o final que eu escrevi para essa música. Aqui começa o final. Bem, pessoal, foi um final super curtinho. Às vezes você tem um final mais longo, mas nesse caso eu quis fazer curtinho, porque a música já estava com uma certa dimensão, né? Então agora com vocês, Balanço da Roseira.
pessoal, quem fala aqui é Toninho Ferragutti. Estou aqui para falar da música E o Bento Levou. Bom, eu sou compositor, acordeonista, natural aí de Socorro. Toda a minha infância eu passei aí, filho do compositor Pedro Ferragutti, e tenho uma ligação muito forte com a cidade. Minha formação musical se passou aí também, né? Depois eu fui estudar em Campinas, fui estudar em Botucatu e hoje estou em São Paulo há mais de 35 anos, profissionalmente há uns 37. E eu sou compositor da música E o Bento Levou. É lógico que é com uma paródia em função do filme, né? E o Vento Levou, né? Mas essa música nasceu faz bastante tempo. Ela nasceu que eu digo foi inspirada num baile de gafieira, né? Tinha uma banda famosa na época que se chamava Mexe com Tudo e a gente tocava semanalmente no Avenida Clube. E ali, inspirado num casal que ia dançar, ele se chamava Bento, né? E ele era profissional da dança, ele ia com uma troca de roupa, né? Ele suava muito, mas ele sempre ele chegava com uma sacola para dançar na gafieira, com uma troca de roupa, né? Então, intervalo meia hora ele ia lá e voltava na maior estica, se nem também ninguém ia querer dançar com ele, né? Então, é essa a história de O Bento Levou. Um beijão para todo mundo. Bem, pessoal, acabamos de ouvir agora o depoimento do nosso querido Toninho Ferragutti. Para quem não conhece, Toninho Ferragutti é um dos maiores acordeonistas, né, aqui do Brasil. Tocou com todo mundo aí, tocou com Gilberto Gil, né, Maria Bethânia, Lulu Lobo, Antônio Nobre, Gabo Ramalho, Mônica Salmazo, enfim, realmente é um artista de peso aí, a gente pode chamar de prata da casa, né. Ele é o mais novo dos compositores que perfazem esse nosso show, né, esse nosso concerto didático, enfim. E essa música, bem, que eu peguei, ela é uma música muito legal, né, O Bento Levou, e nessa música a parte de composição que eu fiz foi a questão das pontes, né. Ponte geralmente é o quê? É algo que conecta uma coisa à outra, né. Então é muito comum nas práticas de arranjo, assim, né, ou grupos de big band tocando, você tem momentos onde aparecem solistas, né, músicos que vão improvisar em cima de uma base harmônica que vai estar acontecendo. E geralmente o que acontece? No final isso acontece dentro da estrutura da música, ou cria-se uma nova sessão com uma harmonia específica para isso, enfim. Mas o nosso ponto aqui é o seguinte: a gente tende a escrever introdução, a arranjar, né, orquestrando, apresentando o tema principal da música, né, a composição, como ela é com coisas de orquestração e tal, sempre tentando ter um dinamismo, né, apresentando sempre a mesma informação quando ela aparece de uma forma um pouco diferente, certo? E aí a gente tem essa seção que a gente chama de ponte, que para conectar geralmente a música, né, como ela é, o final da música, a sessão de improvisação, e depois a gente tem a volta, né? Então vou mostrar para vocês aqui o trabalho que eu fiz nessa música do Toninho Ferragutti. É um trechinho curtinho, né? Que é uma ponte, que tem pergunta e resposta dos trompetes com saxofones. Eu vou mostrar para vocês dessa música a ponte, que conecta o final da música, né? Da apresentação da música, antes da reexposição, né? Com a sessão de improvisação, ó. Vou apertar play aqui para vocês. É exatamente isso, pessoal. Na hora que vocês ouvirem agora a gravação com a Big Band, preste atenção que antes de aparecer o solista, eles vão tocar exatamente isso que vocês acabaram de ouvir.
Oi pessoal, aqui é Toninho Ferragutti, agora para falar de uma música Choro Canção, que é do meu pai, Pedro Ferragutti, compositor, saxofonista, que teve a sua vida toda, né, voltada para a música aí da cidade de Socorro, né, toda a formação dele foi a infância, né, migrante, filho de imigrante italiano, né, no começo do século XX, né, 1920, por aí. Meu avô, Francesco, pai do meu pai, chegou no Brasil, acho que por volta do final do século XIX, né, 1890 e pouco, e foi para Socorro, e aí a formação musical dele se deu, né, sempre ligado à música, sempre teve uma vida sempre voltada para a música, para composições de choros, dobrados, valsas, machiches, né? Então a minha infância também sempre foi ligada aos ensaios da banda, né? As retretas, né? As alvoradas, né? Então em casa sempre foi a música, era que nem a água, né? Que nem o ar, né? Era todo dia. E meu pai fez esse choro canção por uma figura também muito querida, né? Na cidade de Socorro, e muito voltado à música também, que é o maestro Luiz Franco, né? Luiz Gonzaga Franco. E meu pai gostava muito dele e dedicou essa música a ele. Eu acho que foi uma bela dedicatória e eu acho que o maestro ficou contente com essa homenagem, né? Então vai para vocês aí, Choro Canção de Pedro Ferragutti. E agora vamos ouvir, né, como o próprio Toninho Ferragutti já anunciou aqui agora, uma composição do pai dele, né, do senhor Pedro Ferragutti. A música se chama Choro Canção, foi feita em homenagem ao patrono do conservatório, né, e vou mostrar para vocês rapidinho o trabalho que eu tive com essa, olha só. Essa música, ela veio para mim exatamente assim, só a partitura, com as partes da forma muito bem claras, né, tipo, as repetições, tudo bonitinho e tal. Mas ela veio faltando a coisa da harmonia. Se vocês prestarem atenção, só tem as notinhas escritas, não tem aquelas cifras em cima, né? Como tinha nas outras. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um pouco da harmonia que eu escrevi, certo? A melodia da música começa assim, ó. Certo? Aí o trabalho que eu tive, o que eu escrevi foi mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar a linha do baixo com a linha do piano, tá legal, pessoal? Com a parte da harmonia. O pianista, ele nunca vai tocar, não é que nunca, mas geralmente não toca como tá aqui, no caso. Eu uso isso aqui só como uma guia, né? Ele não vai ficar martelando os acordes como eu deixei aqui. Isso aqui é mais para eu ter a sensação harmônica no ouvido na hora de escrever o arranjo, olha. Então, a gente vai ouvir isso agora com a melodia junto, ó. Certo, pessoal? Enfim, vamos ouvir agora Choro Canção.
Olá, gente, tudo bem? Vou fazer um resumo da minha vida musical. Meu nome é José Ricardo Oliveira, conhecido musicalmente como Ricardo Luanda. Sou nascido em São Vicente, São Paulo, uma cidade do litoral de São Paulo. Sou compositor, violonista, cantor e bandleader. Em São Vicente, tive um bar com música ao vivo de muito sucesso, onde tive a canja do Tim Maia com a banda Vitória Regia. Eu tive esse privilégio. Na mesma época, estudei em São Paulo no Conservatório Clã do Zimpo Trio. Vim para Socorro em 2006, logo fiz amizade com os músicos e participamos de alguns projetos juntos. Dei aula de violão num projeto da Eduba, uma escola do Sandro, durante quase 2 anos. Toquei também na Big Band do Conservatório e o meu mais novo projeto, que até o fim do ano devo terminar, é um EP com 7 músicas. Uma dessas músicas foi gravada pela Big Band do Conservatório, que é o Beto. Fiz uma releitura para os dias de hoje. Gente, eu agradeço pela atenção de vocês. Esse que acabou de falar é o Ricardo Luanda, né? Músico que eu adoro, ele chegou a tocar na Big Band, como ele mesmo falou, né? Logo no começo, né, da Big Band, estava precisando de alguém para tocar violão, ele estava lá à disposição. Enfim, e eu fiquei muito feliz, né, de escrever esse arranjo para essa música dele. Como ele disse, ele vai tá lançando agora aí um trabalho, né, que essa música faz parte. Eu tive acesso a uma gravação demo e a partir dessa gravação e de uma partitura também que me foi enviada, eu escrevi esse arranjo. Aqui vou destacar uma coisa que eu gosto nesse arranjo, que é uma coisa que a gente chama de escrita em bloco. Vou explicar para vocês o que é isso, ó. Deixa eu mostrar aqui a partitura, certo? Aqui está a partitura e a gente tem aí a linha dos saxofones, ó. Vou mostrar para vocês só a linha do primeiro alto aqui, que ele está tocando a melodia da música, né? Isso aqui é a parte final do tema da música, né? Só o saxofone alto fica assim. Olha como que fica agora escrito em bloco. O que é isso? Eu pego essa melodia e escrevo exatamente as mesmas rítmicas para os outros instrumentos do naipe, né? Naipe de saxofone. E olha como que fica diferente, olha como que fica o som, pessoal. Com os 4 saxofones agora tocando essa parte. Certo? Essa aí é um trechinho da música Beto. Eu dei uma outra roupagem também, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir a gravação do Luanda, que eu super recomendo, vocês vão perceber que ficou muito diferente. Eu dei uma roupagem meio que um Djavan da década de 70 para essa música que vocês vão ouvir agora. Aproveita.
Meu nome é Santos Costa, eu sou natural da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais. Estou morando aqui em Socorro desde 1967, onde tenho família e exerço a profissão de contabilista. Aos 10 anos, meu pai ensinou música para mim e me aconselhou a adotar o instrumento principal para tocar como o saxofone. Durante esse tempo inteiro eu tenho participado de vários grupos de música, inclusive atualmente toco também na Big Band do Conservatório Municipal de Socorro. Fiz uma composição também com o nome de Passeando em Conservatória, só para celebrar um acontecimento que foi com o Felipe Melo, que a gente encontrou nessa cidade turística lá, a cidade da Seresta, e que possibilitou, depois disso aí, a gente fazer um duo em saxofone e piano. Bem, pessoal, então chegando à última música aí do concerto, né, Passeando em Conservatória, e vou mostrar para vocês um trechinho que é semelhante ao que eu mostrei anteriormente, mas em vez de ser com um naipe de saxofones, né, naipe de madeiras, é algo que acontece no meio do arranjo agora, mas no naipe de metais, né, dos 2 trompetes com os trombones. No caso, serão 3 trompetes tocando, tá legal? Vou mostrar a partitura para vocês, ó. De uma parte da música, que eu acho que é o final da parte B dessa música, ó. Só a parte do primeiro trompete, que é a melodia da música principal, ó. Certo? Agora eu vou mostrar com essa melodia blocada, ó, com os outros trompetes e com os trompetes e com os outros trombones, ó. E aproveito também para mostrar nessa parte uma situação que eu gosto, que é a parte do que a gente chama de cozinha, né? Que é o que eu escrevi para a cozinha tocar aqui, ó. Então a gente vai ouvir a parte do baixo com o piano, tá legal? A guitarra, ela tá fazendo só acompanhamento harmônico, então ela tá junto com o piano aqui. Olha como que fica. Agora a gente vai ouvir essa informação junto, né? A cozinha junto com o naipe de metais. Deixa eu selecionar aqui pra gente. Ó, vou apertar play. Oh, meu Deus. De um pouquinho antes, um compassinho antes do que a gente ouviu, ó. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do concerto. Vamos agora para a nossa última música, Passeando em Conservatória.
Esse foi o concerto didático da Big Band Estância Brasileira, tocando música de compositores que tiveram relação aí com a cidade de Socorro. Tá legal? Bem, então quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aí ouvindo esse som, né? Quero agradecer também os músicos que participaram, agradecer a Bia Mimose com todo o apoio que ela pode dar. O Sérgio Ló também sempre estava ali me ajudando, auxiliando na escolha de repertório, né? Fornecendo material, me deu a parte do pai dele, me deu a parte também da música do Ricardo Luanda e um songbook do Pedro Ferragutti, da qual eu tirei a música Choro Canção. Perdão. Eu preciso agradecer mais uma vez aqui ao PROAC Municípios, né, que possibilitou a realização desse concerto, né, e isso foi uma realização do Conservatório Municipal de Socorro, do Instituto Cultura e Arte, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Socorro, também do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. Tá legal, pessoal? Consumam música instrumental, consumam música, porque isso faz muito bem, tá legal?